Juliano, tudo bem? E aí, meu? Como Bem? tá? Bom, Tudo bom. Então tá certo. bom. Bom, estamos começando a gravar aqui, só me apresentando rapidinho. Eu sou o Léo Torres, eu sou fundador do I'm No Economist. I'm No Economist é um veículo de mídia que explica um pouquinho sobre economia global para tirar principalmente os millennials brasileiros perdidos no escuro de o que está acontecendo em geopolítica, macroeconomia e como tomar melhores decisões de investimento. E aí não só investimento tipo ações, como o que comprar, etc e tal, mas pensar em princípios econômicos que podem ajudar essas pessoas a entender um pouco melhor as narrativas que a gente vive aí no dia a dia de mídia. Então, o que a gente veio fazer aqui hoje é falar um pouco sobre a news da última semana, que saiu aí no domingo, às 6:09 da manhã, horário sugestivo. E, cara, eu vim aqui falar toda semana um pouquinho sobre a news e fazer comentários, trocar ideia, de repente conseguir passar um pouco mais de nuance que talvez em texto a gente não consiga fazer. Então é mais uma forma da gente se conectar com as pessoas que querem entender um pouquinho melhor macroeconomia global. E eu vim aqui como auxiliar. Auxiliar é foda, né? É, foda. Não, eu vim para fazer as vias de quem realmente não sabe muito de economia e quer aprender, né? Eu comecei, inclusive, como um assinante da newsletter desde o ano passado, o ano de 2024. E eu sempre brinco, tem 5 coisas na minha vida que eu nunca aprendi. Seriam elas, como são poucas, eu vou citar, né? Física 3 do eletromagnetismo, nem no colégio, nem no cursinho, nem, nossa, na faculdade também, não deu, simplesmente não deu, não entrou na minha cabeça. Pessoal, Fiz engenharia química. ixi, Engenharia ficou química faltando. e faltou, tá ligado? Colava e dava um jeito, mas não deu. Outra coisa é trigonometria, desde o colégio também, seno, cosseno ali nunca deu também. A história do Brasil, um fracasso. Eu Esse aí eu sei, gosto. eu sei que de 1500 chegou uma galera de Portugal. Em 64 teve uma ditadura. Nesse meio tempo ganhamos 5 Copas do Mundo, algumas revoltas, mas nada muito mais que isso. Ah, Java e Python, programação, que nunca deu também, nunca tive muito interesse, mas tenho a plena certeza que se eu soubesse disso eu já estaria aposentado. E finalmente a economia. Eu sou, eu tenho algum dinheiro investido, mas tudo foi a partir de conselhos, alguns I am no economist, outros de parceiros de trabalho, enfim, mas eu nunca entendi essa questão do macro para o micro, do micro para o macro, como ler isso e como que isso se comporta, enfim, em termos realmente mais práticos, né? Mas esse não foi porque eu não quis, esse que eu não tive tempo e, enfim, sempre achava isso longe. E aos poucos eu estou querendo chegar perto, então eu venho aqui com as perguntas mais simples e que talvez represente muita gente. Legal, eu acho que 2 de 5 eu consigo ajudar. Sou, Perfeito. cara, absolutamente fascinado em história do Brasil, desde um pouco mais império, né, 1808 para frente. Um pouco para trás eu conheço bem menos, mas eu estou me educando um pouco mais. E investimentos, eu não sou economista, não siga meu conselho, mas acredito ter sobrevivido muitos ciclos macroeconômicos, mesmo com pouco tempo de carreira investindo. A gente está falando de 12 anos de carreira investindo, já tomei muita porrada, inclusive por não saber nem finanças pessoais, então tive que ir atrás sozinho. Então acho que posso talvez encurtar o caminho de Perfeito. como aprender esses princípios e onde achar essas informações, pelo menos. Não, e a parte boa, Léo, é que como a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária, vive alguns meios de trabalho muito parecidos, né, voltados para Uhum, inovação, para venture capital, essas coisas assim, a gente vai conseguir linkar isso a coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Eu acho que é um dos uhum. grandes intuitos aqui. E trazer não só aquele conteúdo de economia que seria uma aula, que seria uma revisão de um artigo, de uma publicação, mas a gente tem história, né? Eu acho que o povo brasileiro precisa de história e gosta de histórias para poder, pô, se sentir parte disso, sentir que, pô, dá para fazer e dá para, enfim, sem gastar muito tempo, sem muita teoria,
E ainda vai ouvir algumas coisas legais, que eu vou contar algumas coisas legais na minha vida. Eu decidi que agora ou é fama ou é cadeia. Que isso, cara. Se entrar pro Forbes 30 Under 30, é os dois. É, Fama e cadeia. é fama e cadeia. Vambora. Eu tô no último ano pra entrar no Forbes Under 30. Acho que o FII que você vai ter que pagar pra entrar no Forbes 30 Under 30 vai te jogar uns anos pra frente de aposentadoria, viu? Não, mas a minha aposentadoria ela vai vir depois das Olimpíadas de Los Angeles. Já está tudo Quando que é? programado. Depois das Olimpíadas de Los Angeles, 2028. 28? Caraca, tá Uhum. em cima, cara. É, mas eu tô Ambicioso. há anos fazendo isso também, né? Ambicioso, ambicioso. Gostei. Vamos pra Como que news, você quer não? começar? Como que você quer Vamos, começar? vamos pra news, vamos pra news. Vamos pra news. Tópicos. Tem bastante coisa aí que me fez refletir, bastante coisa que me fez lembrar Uhum. de cagadas que eu já fiz. Ainda mais que ela fala bastante sobre ciclos, né? E a Sim. economia e a história, como a gente estava comentando antes, que eu gosto muito de história, são muitos ciclos. Pois é, cara, eu adoraria começar por justamente esse tópico de ciclos econômicos, cara. Eu acho que é muito importante que a gente entenda, e eu acho que tem muita narrativa contra isso, de que o empresariado ele segue incentivos econômicos políticos, sabe? Então, quando a gente fala de, putz, inflação, o empresário tem que diminuir o preço, mas qual que é o incentivo para ele aumentar o preço para começar a conversa, né? E esse tipo de incentivo é tudo setado pelo próprio governo, pelo Banco Central e tal, pelo Estado, né? De termo técnico. Então, se o cara está aumentando o preço, por que ele está aumentando o preço? Porque ele é malvadão? Não, pô, é porque provavelmente alguma coisa aconteceu ali na estrutura de custo dele que ele vai precisar repassar para o consumidor. Estrutura de custo, tudo tem custo, inclusive dinheiro. Então, quando ele quer fazer um investimento, por exemplo, para abrir uma loja nova, abrir uma fábrica nova, contratar mais gente, ele normalmente vai buscar empréstimo, né? E o empréstimo ele custa, né, para você. E esse custo do empréstimo é os juros e ele é basicamente setado pelo governo. Então hoje a gente tem aqui no Brasil a taxa Selic. A taxa Selic é o benchmark, né, o número de referência que a gente tem de quanto que custa o dinheiro no país, que é quanto o governo paga para as pessoas que compram títulos do governo, né? Porque o governo também pede dinheiro emprestado, tá? Via títulos de dívida. Então ele emite lá os tesouro direto dele, as pessoas compram aquilo e recebem os juros de volta, e esses juros é o que é usado de base para todas as outras instituições financeiras setar o seu próprio juros. Tá? E quando esse juros fica mais caro, as instituições financeiras também deixam o custo do dinheiro deles mais caro, e esses empresários que pegam esses empréstimos a juros mais caros precisam repassar isso para o consumidor. Então, ele acaba chegando na ponta como empresário malvadão, e é muito fácil quando a gente fala inflação, né? Inflação é aumento de preço. Isso é culpa do empresário. Quando na verdade a inflação é, cara, muito provavelmente do governo que está colocando incentivos incorretos ali para as coisas acontecerem, né? Então, essas coisas acontecem em ciclos. Então, a cada ciclo pode ser década, pode ser alguns poucos anos ou muitas décadas, mas eles vão acontecendo assim, né? Então, tipo, aumenta juros para controlar a inflação, controlou a inflação, abaixa juros, aí a inflação aumenta de novo, os caras aumentam. Então, é tudo isso baseado em ciclos econômicos setados pelo governo. Então, é muito engraçado como essas coisas acontecem ciclicamente, né? Eu acho que a gente está vivendo mais um desses, tá? E acho que o estopim da semana passada para que a gente voltasse a discutir um pouco mais sobre isso foi a tarifa do Trump, né? Não tinha outra coisa para falar. Você chegou a ver algumas notícias aí do seu lado sobre isso? Eu tenho certeza que Vi, sim. vi. Bom, eu tenho negócios diretos com os Estados Unidos, tenho empresa lá, Uhum. então isso acaba repercutindo em questão, até na questão estratégica de posicionamento da empresa, quanto até a rede que a gente atende de pessoas. Enfim, não vou falar o nome da empresa ainda, porque ela pode vir a se tornar patrocinadora.
e eu espero muito isso brevemente. Acabei vendo isso e já migrando para um outro tópico da newsletter, é quanto isso vai restringir as coisas a voltarem para os seus pequenos feudos de novo. As Total. economias locais e nichadas, não nichadas é uma palavra errada, mas de pequenas micro-regiões Uhum. para redução de custos, Claro. É. sabe? É um fenômeno que é chamado de desglobalização, né? A gente tem a mesma faixa etária, mais ou menos, então se a gente fez ali o ginásio, né? Ou ensino fundamental 2 ali nos anos 2000, antes de 2010, os nossos professores falavam muito, né? Dos 50 anos do direito universal dos seres humanos, lá esqueci o nome, direito civil e tal, porque o mundo estava se globalizando, né? No começo dos anos 2000 também, a China entrou para a Organização Mundial do Comércio. Foi, cara, uma coisa super importante para o comércio internacional, né? Então, empresas dos Estados Unidos começaram a abrir fábricas lá na China e tal, para melhorar custo, e também tinha mão de obra muito qualificada que estava sendo formada lá. O governo chinês estava incentivando muito. De novo, o governo chinês estava incentivando muito, baixando o custo do dinheiro para que as pessoas investissem lá. Então, foi um momento muito importante para a globalização, mas de um tempo para cá a gente está vendo uma quebra de confiança nas relações internacionais entre esses países, por vários motivos, né? Então, essa desglobalização está acontecendo por causa da tarifa do Trump, tá? Acho que esse que é o principal ponto. Já vem há algum tempo acontecendo. Então, por exemplo, em 2024 mesmo, os Estados Unidos já estavam impondo tarifas de 100% em cima do custo dos veículos chineses. Então, o cara estava... o pobre cidadão de classe média dos Estados Unidos que não quer mais comprar Ford e Chevrolet e, sei lá, poluir o meio ambiente, mas essa é outra narrativa que eu não vou tocar agora, e quer comprar um BYD, ele, ao invés de pagar o preço do BYD, ele ia pagar o dobro do preço do BYD, porque simplesmente o governo decidiu que os produtos chineses iam ter o dobro do custo, né? Os veículos elétricos chineses iam ter o dobro do custo. E a mesma coisa que estava acontecendo para o setor de tecnologia. Então, por exemplo, o semicondutor. Então, tudo que a gente tem de eletrônico hoje em dia tem semicondutor. E a maior parte é fabricada na Ásia, né? Principalmente Taiwan. Mas tem Taiwan, algumas coisas. Mas tem algumas coisas na China também. Já estava com 50% também de taxação, né? Porque os Estados Unidos estava com essa coisa, com esse medo da China quebrar a economia deles, porque eles estavam dando muito incentivo excessivo para os setores de veículo elétrico, semicondutor, bateria, estava inundando o mercado global. Eles falaram, não, peraí, vamos deixar mais caro essas coisas para as pessoas comprarem menos e eles produzirem menos. Então, de novo, o governo interferindo na economia, né? Mas eu acho que o estopim mais recente dessa desglobalização foi Covid, que foi seguido logo depois por uma guerra, uma invasão, né, da Rússia dentro da Ucrânia, e aí foi piorando cada vez mais, e os países do Ocidente e Oriente foram se afastando cada vez mais, e os aliados do Ocidente no Oriente, como por exemplo o Japão, foi seguindo também essa pegada, né? Então o Japão, eles devem ter um baita medo da China, que é um vizinho gigante, né, militarmente falando, politicamente, economicamente falando, também já estavam ali fazendo essa guerra tarifária já faz algum tempo. Então não é de hoje essa desglobalização. tu vê que interessante, fiquei pensando sobre isso quando eu li a news, e na nossa área de desenvolvimento de produto, na nossa área de tecnologia, enfim, até de produtos na web, isso já vinha, de certa forma, acontecendo, se fores pensar bem. Porque a gente começou a ir para nichos cada vez menores, onde eu consigo ter uma audiência melhor, uma eficiência melhor de comunicação, e não mais apostar naquela coisa totalmente, tipo, louca de apresentar para todo mundo. Se brinca, tipo, vai voltar a era do Orkut na tecnologia, onde tu tinha a tua comunidade e tu discutia aquele tópico com aquela comunidade. Depois o Orkut morreu, abriu-se, era o Facebook, feed, enfim, para
tudo que é lado. O Twitter foi um tempo assim, e agora de novo está se investindo em micro environments, né? Enfim, micro ecossistemas, tipo, voltando ao ciclo do início dos anos 2000. Voltando. Interessante, eu não tinha pensado desse ponto de vista, de que a desglobalização tenha sido um evento macro que tenha impactado tanto como a gente se comporta no micro, né? Quando eu penso macro, eu estou pensando países, quando eu penso micro, eu estou pensando indivíduos, negócios mais locais, né? Sim. Mas talvez, eu acho que pode ser sim. Eu não quero dizer que, tipo, existe uma correlação causal, ou seja, Uhum. começamos a criar mais comunidades por causa da o efeito de desglobalização e desconfiança entre países, Mas é uma maneira mas de se virar. É uma é, maneira de se virar. Por exemplo, eu é, posso criar uma comunidade hoje em dia de, sei lá, de fashion, de moda na minha cidade, porque está muito difícil de trazer produtos de outro estado por causa de ICMS muito alto. uhum, Então, eu vou movimentar ali, eu vou ter uma nova série de costureiras, enfim, do que for, para produzir essas peças, ou customizar para dar o valor dela, porque eu não tenho acesso e vai se desenvolver um mercado próprio ali, vai se desenvolver, tipo, um modo de consumo um pouco verdade, mais, é verdade. entende? Isso aconteceu já no país antes, sabia? É, eu acho que eu já devo ter falado isso várias vezes na news e eu vivo falando isso sempre, mas eu gosto muito da história do Barão de Mauá, né, o Irineu Evangelista de Souza, Visconde de Mauá, né? E ele ganhou muito dinheiro como industrial depois de ter feito 20 anos de carreira como comerciante, tá? De comércio internacional, compra e venda e tal. Era o negócio dos países, né? Era mais comércio internacional antigamente. E no país aqui a gente não tinha indústria ainda. Por quê? Porque a gente vê se essa história é parecida com o que a gente vive hoje. Mas a gente só exportava commodity, normalmente agro, mas também minério, entre outras coisas, e importava esses produtos manufaturados da Europa, principalmente, né? Estados Unidos não era nem girino ainda nessa época, 1830, 40. Estava começando os Estados Unidos ainda. Então a gente importava muita coisa da Europa, já manufaturada, um pouco mais cara. E aí o governo decidiu, do Império, Dom Pedro II, de que a gente tinha uma briga, né, com os britânicos, os ingleses principalmente, por causa da abolição da escravatura e tudo mais. E aí o Dom Pedro II falou, cara, então eu vou foder vocês. Vou começar a taxar muito alto todos os produtos europeus, principalmente ingleses, que entrarem no Brasil, os manufaturados. E jogar no chão o custo de tarifas e impostos para quem fizer indústrias locais. O Barão de Mauá pegou a empresa que ele tinha lá há 20 anos, vendeu tudo e começou a fazer indústria, pensando nisso. E por que ele quebrou? Porque o governo decidiu que agora não, agora a gente vai jogar no chão as tarifas dos britânicos, então vai baratear de novo os produtos externos e vai colocar imposto e taxa nos produtos internos. E quem era da indústria local se ferrou, né? Esse cara se ferrou por causa de governo, principalmente. Então, os Pode. incentivos, né? Exato, exato. É muito É, louco isso. Eu vejo é, a mesma coisa. E é o que você estava falando. Então, o cara vê que, puta, tá mais caro de importar de não sei da onde, vamos fazer a gente, pô. Vamos mudar de material, entendeu? Vamos pensar no material mais barato. eu, Vamos, eu, vamos eu pensar em aposto outros agora jeitos, né, de ser eficiente. que, por exemplo, com 120% de tarifa, digamos, nos Estados Unidos para a China, cara, o tênis da Nike, ele vai dobrar de valor nos Estados Unidos. Então, e sabe qual que é o problema, cara? Eu acho que esse é um ponto importante. O cara tá, o President Trump tá com um problema muito grave de inflação nos Estados Unidos, tá? Inflação é o que a gente chama de aumento de preço, tá? A causa não é aumento de preço, é sintoma. Mas eu Sim. vou tratar disso no outro vídeo. A gente fala um pouquinho sobre os outros lá. Acho que tem textos que falam especificamente sobre expansão monetária e inflação, a gente pode falar depois. Mas o cara tá brigando contra a inflação, certo? Que é aumento de preço. A maior parte dos produtos, eu acho que 10 ou 20% cara, muito a grosso modo, tá? Da cesta básica americana, mas não é cesta básica, é tipo o índice lá que eles medem de inflação,
10, 20% mais ou menos são de produtos importados. E você coloca 100% de tarifa em cima, ou seja, de custo, para esse cara comprar esses produtos importados dentro do seu país. A inflação vai explodir, pô. Sim. Como que ele vai lidar com isso? Não, até tá dando, tipo, por exemplo, do tênis da Nike, vai dobrar de valor. Isso tem uma puta chance de serem novas empresas localizadas nos Estados Unidos, por exemplo, tênis, ou até o serviço de customização ou reparo, porque a galera não vai, às vezes tem gente que não vai ter grana para comprar outro, Ou, cara, as sabe? ações da Nike. O que mais provável vai acontecer, né? É a Nike perder porcentagem de venda, pô. É, Os caras vão perder faturamento pra caramba. perde Porque ao mercado. invés de comprar Nike, eu vou comprar Kixute, sacou? Comprar o tênis de basquete lá do Shaquille O'Neal. Tá ligado É, essa exato. história? Não, não conheço. Ah, tá, É, da Walmart, né? era Pô, muito verdade. caro, ele achava um absurdo o preço dele com a patrocinadora da época, que se eu não me engano é a Reebok. Uhum. Ah, e que as crianças não podiam ter acesso ao mesmo tênis que ele, então ele não podia inspirar, enfim. Ele Uhum. criou com a Walmart um tênis popular de basquete. E vendeu muito. Com a marca dele, com o custo. Esse tênis certamente ele vinha de algum outro lugar de mão de obra barata, não vem ao caso, mas uma marca local para driblar as grandes marcas adotou o mercado, ganhou o mercado de crianças para usar tênis de basquete, igual os dele. Tipo, é que a galera sempre vai achar uma solução. É isso, cara. É isso. O cara sempre. Você tira uma. Você tem uma escada. Imagina você tem uma escada daquelas que você põe assim, naquela escada móvel, né? Pra tentar subir no telhado. Aí o governo vem e tira os 3 primeiros degraus da escada. O cara acha outro jeito, velho, O de cara subir vira a no escada. telhado. Vira a escada de ponta cabeça, o cara põe uma corda e se puxa pra cima. Ele vai achar um jeito. E de novo, tudo é incentivo. Você coloca o incentivo no lugar, você sabe qual que vai ser o resultado no final. Sim, ah. E uma coisa que me chamou a atenção na News, que pra mim foi a melhor sessão ali, é como fazer isso, né? Quais são os exemplos, por exemplo, para eu investir? O que que é um investimento de segurança que é Uhum. citado? O que que algo que protege o meu custo ou protege o meu ativo, que deve se fazer normalmente quando estamos nessa fase do ciclo, nessa fase da ondulação? Isso é interessante, cara, porque a gente está vivendo, então, vamos só recapitular rapidamente. A gente está vivendo um momento de desglobalização, que já aconteceu várias vezes, tá? Isso aqui não é novidade, acho que a gente está batendo um ciclo aqui de 100 anos. A última vez que esse protecionismo com a produção americana aconteceu foi nos anos 30, então a gente está chegando bem perto disso. Mas um outro fenômeno importante que está acontecendo é a estagflação, né? Que é uma coisa que aconteceu nos anos 70 e está voltando a acontecer agora, tá? Foi ali nos anos 70 que esse termo nasceu e ele significa basicamente um aumento de preço, então uma inflação muito alta, só que com um crescimento de produção de um país muito baixo. Então, e como que a gente mede isso? Na inflação, a gente vai para índices de inflação, quanto que os preços estão aumentando. Aqui no Brasil a gente tem o IPCA, que é para consumidor, né, que tem uma cesta ali de produtos, e o IGPM, que é para mercado imobiliário principalmente. Então, seu aluguel provavelmente ou seu financiamento, alguma coisa assim, é quase sempre baseado em IGPM, tá? E o crescimento daquilo, baseado em IGPM. E o crescimento da economia é medido em PIB, Produto Interno Bruto. Então, se a gente tem uma inflação muito alta, digamos, aqui no Brasil, a gente provavelmente acima de 3, 4% ao ano já está sendo considerada alta. Isso no IPCA, tá? Que está sendo medido. Mas eu diria que, cara, tá em uns 2 dígitos, deve estar em uns 15% de inflação, porque eu acho que tem coisas que não são medidas por esses índices. E o nosso crescimento de PIB anual está em 2%, às vezes abaixo disso. A gente fala de crescimento alto, 5%, 6%, 7%, que é mais de o dobro do que a gente está falando, né? Isso vai acontecer de novo. Nos anos 70, quando isso aconteceu, a gente chamou a década de 70 de década perdida. Então você para A de, cara, nível produzir. global ou Brasil?
A nível global, a nível global. global. Então, por exemplo, nos anos 70, a gente teve um aumento de preço importante em energia, nomeadamente petróleo. Então, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e cara, quando a gente fala de anos 70, teve muito carro sendo feito, tá, no mundo, nos anos 70. Então, esses carros precisavam de petróleo. A Eu lembro indústria, a que o Brasil indústria, teve o Pró-álcool também nos anos 70, por quê? Por causa porque não, do. não vencia, né? Exato, por causa disso. A OPEP decidiu. A OPEP é um oligopólio, né? São alguns países que detêm a maior parte da produção de petróleo no mundo. Eles decidem o preço do petróleo da metade. E eles decidiram que ia sair o barril de petróleo de $3 para $12, a moda do chefe. É isso. 4 vezes de aumento da noite para o dia. E os países se ferraram muito, cara. E esse aumento de preço pegou a economia de surpresa. E enquanto isso, as pessoas pararam de comprar as coisas, tipo carro, porque não tinha como pôr gasolina. Então, se você para de comprar, você não tem mais produção, a produção também cai, então você tem aumento de preço, queda de produção, ferrou. E esse fenômeno ficou conhecido como estagflação, né? Você estagna a economia com alta de preço. Então é fantástico, é maravilhoso. Tipo, você perde a década inteira, você demora muito tempo, muitos ciclos. Então, o cara não consegue resolver isso num mandato de 4 anos, por exemplo, o presidente, entendeu? E aí se vem um outro que é oposição, ele não tá nem aí com o que o outro tentou fazer, ele vai fazer provavelmente diferente. Você demora muito para sair desse ciclo, saca? E foi o que aconteceu ali. Nos anos 80 a gente se ferrou muito por causa disso, né? A gente teve crise inflacionária muito grande aqui no país. A gente teve hiperinflação e tal. Umas 3 moedas em 2 anos, sabe? Foi bem insano. Confiança em moeda despenca. E os investidores acabam correndo para. Aí, acho que respondendo sua pergunta diretamente, para ativos que eles conseguem ter um pouco mais de. Como fala isso? Mais tangível, sabe? Consegue ver aquela parada. Não é um título de dívida que você está comprando, não é uma ação que você está comprando de uma empresa. Ele vai fugir para um ouro, porque ele sabe que o governo não vai conseguir imprimir mais moeda e desvalorizar aquela moeda, então ele vai segurar ouro. Ele vai comprar imóvel, porque terra é totalmente deflacionário, né, cara? Você não pode. Como que você vai criar mais terra? Sacou? O ouro também. Como que você vai criar mais ouro? Você não cria mais ouro. Tem uma quantidade aqui no planeta Terra para você minerar, alguns asteroides, e é isso. O ouro vai acabar do universo, assim como a Terra. Não à toa a gente está tentando ir para Marte, né? Eu acho que Marte é o novo mundo, né? Para ir atrás de real estate, para ir atrás de terra. E algumas ações assim, mas mais defensivas, então coisas que as pessoas não param de pagar ou que demoram mais para parar de pagar. Então, utilities, né? Então, luz, água, principalmente. Então, as pessoas vão mais para essa pegada, assim, seguro, ações de empresas de seguro, que são um pouco mais defensivas. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, eu diria que ativos deflacionários e tangentes são os mais queridos assim nessa época. E eu acho que hoje em dia a gente tem uma novidade, eu acho que na verdade, novidade é um termo fraco pro Bitcoin. Ele é realmente uma inovação. Ele também é um ativo deflacionário, porque você só vai ter 21 milhões de Bitcoins, não vai a matemática e o código dele não deixa você criar mais do que isso. E a gente tem 7, 8 bilhões de pessoas no mundo disputando por esses 21 milhões de Bitcoins. Faz sentido. Entendeu? E Eu esses 8 acho que bilhões de até pessoas por imóveis e tal. o próprio crédito de carbono, porque no momento que tu compra, ok, tem esse crédito. Mas quando tu vai É, vender ele para uma empresa, ela vai executar esse crédito se extermina. Então tem interessante. sempre. E a demanda cada dia vai ser maior por algumas restrições de lei. Cada vez mais tem que se fazer offset de carbono Uhum. e dar jeito de criar o crédito para fazer essa compensação. Então, se eu puder dar uma dica hoje para um ativo, que tem inclusive a sua pegada de sustentabilidade, que também falaremos mais em outros episódios, é olhar o banco de carbono. O mercado voluntário e o mercado obrigatório que vai nascer no Brasil daqui a um pouco mais. Na Pois verdade, o é, Banco cara. Safra já faz, eu acho, um pouco, abre a investimento nisso.
Interessante. Eu tenho. Então, só para dar um background também, eu trabalhei com consultoria de inovação para grandes empresas aqui no Brasil e acabei trabalhando em muitos projetos de empresas de energia, tanto aqui no Brasil quanto fora, principalmente na Europa. E o que a gente fazia era encontrar inovações e investir nelas, tá? Então, os nossos clientes eram as grandes corporações, a demanda deles era por inovação, a gente ia buscar essa inovação no mercado e conectar essas duas pontas, né? Então, normalmente, as corporações eram conectadas com nossos parceiros startups, eles trabalhavam em novos produtos juntos, e entre várias outras modalidades, tá? Mas a gente via muita empresa para investir que fazia crédito de carbono. E vimos muito o problema da desvalorização do crédito de carbono recentemente, assim. Eu não conheço muito bem, para ser bem sincero, esse modelo de negócio específico, crédito de carbono, mas pelo que você está falando, ele também ele tem semente, né? Tipo, Ele é tangível e ele é. Tu consegue, por exemplo, extingui-lo. então, Isso que tipo, dá escassez nele, entendeu? Porque tu vai entendi, executá-lo, quando tu faz o offset da tua empresa, tu, esse crédito vai a zero. Tu vai executá-lo. entendi, Então tu tá sempre tendo que gerar para alguém executar. Para alguém comprar de ti e fazer o seu offset, fazer o seu impacto de carbono. Entende? entendi. Então isso seria. E cada vez vai aumentar muito a demanda disso no futuro, por causa das leis. Comprar árvore. E comprar. Talvez agora a questão aquela de estocar ar vai fazer sentido em algum lugar. É, Mas, cara, muito bom mesmo. Até recomendo fortemente a leitura dessa news e porque realmente ela fala muito mais do que investimento. Ela fala sobre história e comportamento, né? é. E economia é isso, cara, se for pensar, né? São muitos agentes dentro de um sistema altamente complexo e que não tem preto ou branco, não tem um ou zero, não tem 8 ou 80, tem muita nuance, saca? Você tem que entender como que esses agentes vão se comportar baseado em quais incentivos e quais os outcomes, quais os resultados possíveis disso, né? E eu fico pensando muito nisso aqui no Brasil, sabe, Bruno? Eu acho que a gente tá meio que no quintal do mundo, assim, em economia e investimentos. Os agentes, né, os investidores aqui, né? Todos nós somos investidores, tá? De alguma maneira. A gente investe tempo, a gente investe energia e a gente também investe dinheiro. E eu fico muito preocupado, porque eu acho que a gente fica muito à mercê, sabe, da geopolítica global, assim, do comércio internacional. Mas, assim, eu diria que no curto prazo, a gente vai viver essa volatilidade de mercado natural. Volatilidade é só uma métrica, tá, de mercado. Esse sobe e desce que a gente sente no dia a dia. Mas acredito que no médio prazo, se a gente focar um pouco mais em, cara, guardar moedas mais fortes do que a nossa, que se desvalorizam menos do que a nossa com o tempo, então, como por exemplo o dólar, como por exemplo o Bitcoin, que não se desvaloriza, ele é deflacionário, justamente o contrário. A gente se investir um pouquinho mais em ter um pouco mais de caixa, né, ao invés de ficar investido o tempo todo, mas puta, a hora que cair um pouquinho mais, mas a gente vê que existe ainda um valor intrínseco e aquilo é só uma volatilidade de mercado, investir eu acho que é uma oportunidade para você pegar num momento mais barato e a gente poder se beneficiar um pouco, sabe? Um pouco sobre essa desglobalização. Acho que cria um pouco mais de espaço para a gente. Mas tem desafios, tá? Eu acho que a gente depende de um país funcional, com infra boa que a gente não tem, segurança jurídica que a gente não tem, visão estratégica que a gente não tem, a gente está muito longe. Mas daqui para frente, eu diria que uns 5, 10 anos, o mais provável é que a gente vai continuar vendo esse mundo mais fragmentado mesmo, menos eficiência global, e a gente se preparar para ter opções no futuro, tá? De o que fazer e quando fazer.
Então, essa coisa de ter caixa, essa coisa de ter moedas mais fortes, então, pensar em você mesmo não como brasileiro, mas como um cidadão global, e saber viver nessa inflação que a gente tem, esse juro mais alto mesmo, do que a gente teve no passado recente, mas que não é o fim do mundo, tá? Acho que dá para fazer isso se você tiver uma estratégia correta. E eu falo bastante sobre isso, né, na news, então se preparar para isso, né? Sobreviver aos mercados e não só focar em tentar dobrar seu dinheiro em 3 dias, mas garantir que você vai estar vivo em todos esses ciclos macroeconômicos. É, a leitura do jogo sempre atualizada e acurada. Essa é O a. mais acurado que a gente consegue, cara. É, É, sim, tipo, esse tá é bem preparado, sabe? Pensar em princípio, coisas que nunca mudam, que a gente sabe que elas vão acontecer, porque elas são cíclicas, necessárias, invariavelmente, né? Elas não mudam. Perfeito, perfeito. Espero surfar mais essa onda, sabendo pelo menos onde eu estou dentro desse mar revolto que é a economia. Mas fala aí, que eu acho que eu te ajudei de alguma maneira hoje? Acho que, cara, Sim, esse é um conteúdo que pode ser passado para frente, que o pessoal pode sim, valorizar? sim, sim. A explicação dos juros, de como a questão que o governo também tem as suas dívidas, é bem interessante saber isso, entendeu? E, enfim, é um baita hook, digamos, um baita gancho que nos pesca para mergulhar mais, Ah, saca? E foi bom, pô. Papo super leve aqui, me diverti bastante. Enfim, até gostaria de saber da própria audiência, se foi leve, se foi edificante, se a gente falou muito. Pô, eu acho 40 minutos um bom tempo de podcast, por exemplo. ah, E a gente não tentou vender nada ainda, então tá ótimo. nem quero, cara. Nem é essa a ideia. Tipo, eu acho que se as pessoas se educarem um pouco melhor, acho que até nisso elas vão provavelmente pedir realmente mais informações que talvez tenham faltado e a gente conseguir gerar esse valor de volta e capturar parte dele só, não quero ficar capturando o valor inteiro. Acho que é mais essa criação do valor e depois divisão entre todos nós, cara. Sim, perfeito, perfeito. Bom, eu por hoje estou satisfeito e bem empolgado até para as próximas vezes, né? Fazer isso semanalmente seria incrível. E, ó, tipo, obviamente melhorando a cada semana, não só a informação, mas a qualidade do que estamos fazendo nesse episódio piloto. Excelente. Ó, a gente está lançando então esse hoje. Se funcionar bem, a gente tiver bons feedbacks, eu vou montar um plano aqui para a gente pegar todas as que foram desde o começo do ano, que eu acho que tem muito material interessante sobre o que realmente te faz perder dinheiro, o que está acontecendo com a classe média no país, putz, entre várias outras coisas, cara, que eu acho que a gente pode explorar muito mais aqui. Não, perfeito, perfeito. E esse feedback ele é bastante importante. Agora falando também como não só mais como ouvinte, mas também como co-host, talvez, e para dizer que as perguntas que forem enviadas, elas serão tratadas, tipo, da melhor maneira possível, Com porque, amor. enfim, com amor, porque eu realmente, essas perguntas talvez não tenham me ocorrido, eu poderia fazer, sabe? Porque eu tô realmente aqui, também é um experimento social de ensinar uma pessoa sobre economia e sobre, enfim, como fazer isso no Brasil. Como eu já disse ali, minha meta de me aposentar é logo ali, então vai ser um curso intensivo. Vai, né? Então a gente pede que nos sigam na rede da câmerazinha, o Instagram, no arroba IamNoEconomist. Lá vocês vão ver link para newsletter, para os produtos que estamos desenvolvendo, principalmente no ramo de educação para economia, né? Do auxílio e, enfim, algo mais que vem aí, não posso falar ainda, né? E, sei lá, sua mensagem final, Léo, por gentileza, para essa semana. Cara, primeiro, obrigado. Acho que é uma baita ideia a gente ter essas conversas aqui. Acho que é mais leve mesmo. A gente vai trocando ideia. Eu tenho o mesmo apelo. Eu acho que se segue, manda pergunta,
Como diria Diogo Defante, dá meu conteúdinho aí. Então, gera conteúdo pra gente que a gente gera conteúdinho de volta. Perfeito, perfeito. Muito obrigado a todos, esperamos vê-los na próxima semana e fiquem bem. Até mais. Fiquem bem. Bye, bye.